Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 12 Digital da NET, levando notícias principalmente do segmento empresarial, nos mais diferentes segmentos, na indústria, comércio e serviço, nas entidades afins, sindicatos, associações, tem ligação direta com a área empresarial. Nós estamos falando de vários eventos, seguidamente a gente está cobrindo eventos como a Conescap, a Plastec, agora a Mercopar, vem a Fenatran, enfim, a gente está mostrando um pouquinho, estivemos na BAV fazendo turismo em São Paulo, estaremos com a programação de turismo agora no Chile e no Peru, a partir agora da semana que vem, enfim, nós estamos aqui fazendo um pouquinho desse mercado nacional e internacional e, a propósito, valorizando as coisas da nossa terra. Esse é o trabalho que a gente faz. E se você acessar o cq7.com.br, você vai ver aí que nós estamos falando de uma feira do livro, estamos falando nessa 29ª edição, trazendo aí realmente um trabalho muito grande na área da cultura. Parabéns aí à Prefeitura, toda a organização da Secretaria da Cultura. Estamos falando de uma Marco Polo que entrou com 70 novos ônibus aí no sistema Move lá em Belo Horizonte. Estamos falando de uma Grale que vem trazendo aí toda a linha de caminhões novos, leves, semi-pesados lá na Fenatran. Estaremos fazendo essa programação, está na nossa chamada. Está aí a ADA Imóveis, o Ada Mazotti aí, né, iniciando uma nova estrutura com mais de 40 anos no mercado, inaugura dia 8 agora, aqui na frente da Igreja de São Pelegrino, a ADA Imóveis. Tem uma parceria aí com seus filhos e trabalhando no setor que ele vem aí fazendo um belo trabalho, que é o setor imobiliário em Caxias. Então são algumas das notícias que a gente vai colocando. Está aí o Sescom abrindo lá em Flores da Cunha o novo posto de certificado digital aí para a comunidade, né? E uma homenagem especial para Maria Tereza Verde, presidente do Pio Sodalício lá do Pompeia. O Pompeia que tem uma programação conosco aqui semanal falando da estrutura do hospital. E as damas de caridade aí do Pompeia, o Pio Sodalício realmente sempre fez e sempre fará um trabalho muito grande. 100 anos de história do Pompeia, não é para qualquer um. Temos uma referência hoje regional que se chama Pompeia. Parabéns ao Francisco Ferrer, toda a equipe, pelo trabalho que vem fazendo no Pompeia. Mas como o programa é empresarial, e a gente sempre traz aqui lideranças, informações sobre o mercado, Humberto Cervelin está aqui conosco, liderança nossa, diretor aí da PCP Steel, tem um grupo de empresas com parcerias locais, regionais, nacional e internacional. E demonstra mais uma vez, quando a gente fala em 35 anos da PCP, Humberto, eu gostaria que tu passasse, porque quando a gente fala em segmento empresarial, na hora me entra as dificuldades para ter um negócio hoje. A gente ouviu o discurso e abrir a porta de manhã cedo, que é uma coisa que eu sempre digo. Quando o empresário abre a porta de manhã cedo e começa aquela estrutura de colaboradores, da área ambiental, tributária, fiscal, concorrer com o mundo, as dificuldades, a complexidade para tocar um negócio, não é produzir. Produzir até tem um processo que o cara botou uma gestão, vai embora. Mas tu administrar isso, Chico, que perfil tem que ter o administrador para quem está há 35 anos nesse segmento aí do aço? Bom, Carlos, eu sempre, quando eu converso com alguns colegas, eu sempre coloco o seguinte em tom de brincadeira, que o empresário todos os dias ele passa por um corredor polonês. Você sabe o que é, né? Aquele corredor sai que você apanhando passa, o dia todo mundo bate. O que acontece? Hoje, eu acredito que nos próximos anos também será assim, a dificuldade para se manter uma empresa rentável, né, vai ser cada vez mais difícil. Eu converso com muitos outros empresários e todos eles, a grande maioria pelo menos, coloca que hoje para você manter uma empresa lucrativa está cada vez mais difícil porque todos os anos aumentam as exigências legais, as exigências de mercado, a competitividade, as questões de ordem trabalhistas, enfim. Então, realmente eu diria o seguinte, ser empresário hoje, no passado talvez já foi uma posição muito privilegiada, eu diria que hoje não é nenhum privilégio, hoje está mais ligado à vocação da pessoa realmente ser empreendedora, ter um sonho para tocar, da pessoa
tentar realizar seu sonho, ter capacidade, ter motivação, enfim, do que um negócio que no passado já foi assim visto, fulano é empresário, é dono de empresa e tal. Hoje ser empresário realmente é uma tarefa árdua, difícil, uma responsabilidade grande. E eu espero que o Brasil, um dia, né, espero ainda estar vivo para viver esse momento, que o Brasil encontre um caminho onde quem trabalha não seja tão cobrado. Porque hoje nós estamos, de certa forma, vivendo uma inversão de valores. A gente está sendo meio penalizado por produzir. Né? Hoje, na realidade, quem não trabalha está ditando as normas para quem trabalha. E quando isso acontece numa sociedade, isso muitos pensadores já expressaram essa opinião, quando isso acontece na sociedade é muito perigoso. Porque quem produz riqueza, quem produz bens, quem produz para que a sociedade sobreviva, são as pessoas que trabalham. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu espero que um dia o Brasil encontre um caminho melhor do que esse que nós estamos hoje, porque hoje nós estamos realmente muito penalizados. Né? E a gente vê a própria Europa, em vários lugares do mundo, nós estamos invertendo um pouquinho, em vez de pagar produção, trabalho, nós estamos dando direitos de algumas coisas para gente que não produz. O cara tem os direitos, aqueles que, cara, não existe milagre no mercado, né, tia? O cara tem 2000 anos, o cara que fez os milagres aqui. De lá para cá, se tu não trabalhar, e tem uma normazinha para ter sucesso, né? Levantar cedo, tomar um banho, se vestir e trabalhar. Né? Tem gente que acha que é outro jeito, mas não, sem trabalhar, pode entrar no Facebook, na internet, tu botou Twitter e tudo, mas, Negrão, eu sempre dou o exemplo do pão. Cara, quando tu quer comer o pãozinho com manteiga de manhã cedo ali, com um negócio, alguém levantou às 3, 4 da manhã para fazer aquilo, ter o fermento, fazer, botar no forno para tu receber o pão na padaria ali, né? E não tem muito milagre. E hoje, quando eu vejo com tristeza alguma coisa, eles buscam os direitos assim, que fecha empresa, o sindicato fazendo uma pressão desnecessária, o governo quieto, nem tá, e sobretaxando, abrindo, é aquela coisa que o cara se questiona dia a dia, tu gerar um emprego a mais, a dificuldade para ter isso. Proíbem as empresas de exporem numa feira, como a gente viu agora. É um absurdo aquilo, até um amigo nosso aí da fiscalização também que a gente fala, mas ir lá autuar um stand dentro da feira, porque não cumpre a norma NR12, ou não sei o que, fecha, na feira, tia. Espera o cara instalar onde vai ter gente trabalhando, que aí pode ter o perigo, o negócio dentro da empresa. Numa feira que a gente tá uma briga, não damos estrutura para os caras fazer feira, né? Porque estamos há 50 anos falando em melhorar um pavilhão, o negócio não fizemos. Agora, cara, vamos fazer uma feira com 613 expositores, numa feira que nós criamos e trouxemos para cá, que é uma Mercopar, uma das maiores feiras do mundo no segmento. Aí vai lá e fiscaliza, interdita o stand porque a máquina não está cumprindo normas, tia. É uma coisa que machuca quem está querendo fazer as coisas acontecer, né, cara? Esse é um problema que eu me referi há pouco, que nós aqui no Brasil temos regras hoje criadas por pessoas talvez que não têm tanta experiência internacional, não sabe como funciona a competitividade, enfim, você vai para qualquer feira na Alemanha e você não tem essa exigência. Ou será que a Alemanha, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, que tem um IDH altíssimo, será que a Alemanha não sabe as autoridades como proceder? Será que a França, ou a Itália, ou os Estados Unidos, ou países que estão muito mais adiantados que nós, será que eles já não passaram por isso? Então, o que eu acredito? Eu acredito que nós estamos num período agora de evolução. As pessoas que assumem esses cargos importantes, e são importantes sim para regular a sociedade, elas vão ter que entender que hoje nós vivemos num mundo absolutamente competitivo. E hoje o nosso competidor não é mais o nosso vizinho aqui de Flores da Cunha, ou de Farroupilha, ou de Bento, ou de Garibaldi. Não, Argentina, Uruguai, na divisa. Aqui não. Hoje nós, qualquer produto que você lance, qualquer serviço, qualquer bem que você queira colocar no mercado, ele está diretamente ligado a um competidor internacional. Ou seja, as empresas aqui, uma empresa de grande porte, por exemplo, que compram de empresas menores, componentes, enfim, elas têm um balizador internacional. É verdade. Se você não estiver... Só que acontece que os nossos competidores internacionais, eles não têm tantos entraves. A começar pela carga tributária, que é muito mais baixa. Como é que você vai competir com um país que tem 7%, ou 8% ou 20% de carga tributária num país que tem mais de 45%?
E depois as regras para que você trabalhe aqui são muito mais duras que os países mais avançados. Eu digo isso porque eu viajo constantemente, a gente se baliza em países onde tem um grau de desenvolvimento maior, Carlos. Então eu digo assim, o Brasil, ok, está passando por um período de transição, precisa evoluir, mas quem coloca capital em risco, quem coloca risco no seu trabalho e quem trabalha não pode ser penalizado, porque se ele for penalizado, ele não vai produzir um bem e uma riqueza, e o país perde com isso. Eu sei que tu tens um trabalho aí muito grande com o próprio Cimex aí, falando de baixar custo da importação, porque até tu tens na parceria com a RUC, tu tem um produto diferenciado. Sim. A gente comentou, inclusive, na Mercopar, agora numa entrevista aí durante a feira, mas esse trabalho de tirar o peso da importação de um produto que o Brasil não produz. E a gente está aqui qualificando o produto interno, gerando emprego, fazendo com que um exemplo prático, uma carreta, por exemplo, aí de uma guerra, ou enfim, tem 2 toneladas a menos de produção, que daí é um problema menor, carrega mais durante um ano. Calculo que um caminhão pode fazer com 2 toneladas a menos, um processo de fabricação melhor, realmente um diferencial competitivo a nível internacional. E aí nós somos sobretaxados em cima disso por alguns interesses que a gente tem nacional, que é importante, mas que a gente tem que ter uma avaliação bom senso, né? Pois é, esse problema a gente tem vivenciado aí desde o início do ano. Já estivemos 2 vezes em Brasília, no Ministério da Indústria e Comércio, 2 vezes eu fui acompanhado pelo presidente aqui do Cimex, o Getúlio Fonseca. Já estive pessoalmente também no IABR, que é o Instituto Aço Brasil, que é o instituto que congrega os produtores de aço brasileiro, explicando para eles. Nós estamos num nicho de mercado que tem um consumo de 100 mil toneladas e o mercado brasileiro hoje consome 12 milhões de toneladas. Portanto, o prejuízo econômico que poderia ser alegado é irrelevante. Mas nós estamos num caminho de aço de tecnologia, que é o que nós vendemos, aço com alta resistência, que está nos novos projetos da indústria, e eles não têm volta, porque lá fora, nos outros países, isso já é comum, e você não vai vender um automóvel mais pesado, você não vai vender um implemento rodoviário mais pesado. Quando você exportar para países da Escandinávia ou mesmo da Argentina ou do Chile, você tem que vender esses produtos manufaturados em aço que resistam a temperaturas baixas, a menos 20 graus, menos 30 graus, menos 40 graus. Quando você fizer um navio, esse navio ele não vai trafegar só em águas brasileiras tropicais, ele vai navegar no Mar do Norte, ele vai navegar no sul do Pacífico ou no sul do Atlântico. Então o que acontece? Nós pleiteamos e explicamos que nós pagamos um imposto maior do que aços comuns, commodities, e isso isso chega a ser até uma aberração, porque é um contrassenso. Você está importando o quê? Tecnologia. Você está agregando o quê no seu produto? Tecnologia. Mas mesmo assim, o que acontece? No Brasil, a gente sabe que existem os cartéis, existem os monopólios, existem grupos econômicos de interesse. Esses grupos econômicos mantêm muitas influências em Brasília, eles são financiadores de campanha política. Eles estão lá presentes com representantes e eles têm um poder de influência muito grande. Quem perde com isso? Não é o governo, porque o governo ele acaba... Se importou, ele ganha. Ele está ganhando, não é o governo. Não é essas empresas que têm interesses contrários, mas é a sociedade e é toda a indústria como um todo. Agora, eu fui lá justamente... no ninho da cobra, como a gente fala, explicar para eles que eles têm as estatísticas que a importação de aço via produto, ou seja, a importação indireta para o Brasil tem crescido numa velocidade fantástica. Por quê? Porque se você proíbe, ou se você dificulta, ou se você encarece a matéria-prima básica... Que gera emprego e renda aqui dentro. Se você tem aqui, o aço no Brasil custa 20% mais caro do que custa na França, por exemplo, o que vai acontecer? Vai entrar o produto francês aqui em forma de manufatura, que isto é absolutamente danoso para a economia,
Por quê? Porque ele te tira, além da matéria-prima, ele te tira o emprego, ele te tira o investimento, renda, te tira aqui, é verdade, a distribuição de renda para o trabalhador, enfim. Bom, então agora nós estamos vivendo um problema aqui muito complicado. O governo criou uma série de dificultadores para importação de maneira geral. Eu acho que algumas coisas são até justas, outras não são. Quando trata de matéria-prima, eu acho que não. Criou um ICM reduzido, que dificulta, faz com que as empresas tenham crédito fiscal retido, isso é custo. Criou um endurecimento, eu diria, exagerado na aduana, através da Receita Federal, que dificulta, deixam matérias-primas paradas 30 dias, exigem análises, dificulta, encarece, enfim, é uma retaliação quanto ao produto importado, seja ele qual for. E o dólar teve um crescimento muito alto nos últimos meses. Bom, com tudo isto, se criou um clima onde os produtores, eu estou falando no ramo que eu participo, que é o aço, mas isso aconteceu com outros também. O aço subiu, só esse ano no Brasil, 25%. 25%. Então, você não pode importar, o governo não te facilita, não reduz a alíquota, reduziu agora uma alíquota que ele tinha aumentado, mas ela permaneceu em patamares que simplesmente inviabilizam, com todos os outros fatores agregados, né? Já não basta a logística muim, o custo dos portos brasileiros, quer dizer, toda essa dificuldade de financiamento. Quando você importa, você tem que pagar 50% na entrada, ou seja, toda essa dificuldade existe normalmente. Então, o que acontece? A matéria-prima aço, mas eu posso falar do plástico, que eu conheço também, que o plástico também subiu aí mais de 30%. Como que as empresas vão fazer, Carlos? Como que elas vão fazer se elas têm uma matéria-prima 30%, 40% mais caro que outros países? Então, eu acho que esta lógica de que o mercado interno vai absorver tudo isso não é verdadeira. Não é. Tanto que, nos últimos 30 dias, já há sinais evidentes de um freio na economia. Muitos setores já estão visivelmente em diminuição de velocidade, alguns setores já estão até com problemas mais sérios, e alguns setores, evidentemente, sempre estarão bem. A economia é muito diversificada. Então, o que acontece? Se o governo não ficar atento a isso, nós corremos um sério risco. Primeiro, de inflação, porque se você aumenta a matéria-prima no início da cadeia, ela lá no final da cadeia, ela vai ter um efeito devastador na economia. Então, inflação, diminuição da atividade econômica e desemprego. Eu aqui quero fazer e reiterar um convite à classe política caxiense, principalmente para esse último item que eu estou falando, o desemprego. Nós tivemos aqui, no setor metalúrgico, a gente não teve aumento de empregos. Nós estamos, nos últimos anos, com diminuição de postos de trabalho. E isso é devido a toda esta problemática. Então, eu quero convidar os sindicatos dos trabalhadores, eu quero convidar os políticos aqui de Caxias do Sul, que têm representatividade em Brasília, a se unirem a nós, porque nós vamos agora movimentar isso. E nós vamos ter que fazer um movimento com mais expressão para tentar sensibilizar o governo de que essas medidas acabam por tirar empregos no Brasil. É verdade. Então, espero que os nossos amigos e colegas aí destas entidades também nos apoiem, né? Até porque o emprego é a base de tudo. E a orientação nossa é se capacite, se prepare, né? Até porque a dificuldade vem aí, você preparado tem uma condição melhor de arrumar um emprego melhor, de ganhar melhor, né? Não tem milagre, não é os outros que vão trabalhar por ti, você tem que produzir, sobrar um pouquinho para o patrão, o negócio, para reinvestir, para comprar, para ampliar, para conquistar mercado. Não tem nada fora disso, o resto é muita teoria, mas o esquema é trabalhar bem com planejamento, com gestão, porque a gente está competindo, está aí no bairro já o cara do outro lado do mundo, não é mais lá do outro lado. Não é o governo que vai dizer se tu tem o produto ou não tem. Falar de governo não adianta nada, tem que fazer pressão, porque a política funciona na pressão. Mas é bom ouvir, a gente vai falar muito, a gente veio aqui para falar dos 35 anos da PCP, mas nós vamos ter tempo aí. Nós estaremos juntos também na Fenatran, agora 28 de outubro a 1º de novembro, lá em São Paulo, cobrindo um dos maiores eventos do mundo de negócios, lá no Anhembi. Temos o prazer de ter praticamente a metade do Anhembi sendo aqui da nossa região, aqui de Caxias da região.
mostrando que o segmento aqui é muito forte. E a PCP vem na parceria aí com a RUC, trazendo um produto diferenciado. A gente falou de caminhão, mas vamos falar de guindaste, por exemplo. Praticamente o mercado todo é fornecido com aço especial, com durabilidade, com agilidade, com peso menor, com rentabilidade para esse setor que realmente cresceu muito na nossa região, que é o setor de guindastes também. E a gente vai citando ônibus, caminhão, enfim, várias coisas. Obrigado, Humberto. Sucesso aí. Estamos juntos quando tiver reivindicações, tanto aqui como lá na Caxias, no site, promovendo, ajudando as nossas empresas a melhorar o país, qualificar, inovar, realmente fazer diferente. Está aí uma Mercopar provando isso, está aí uma Plastec, agora nós tivemos aí na área do plástico também, aí, com mais de 350 expositores, mostrando que a gente tem muita coisa para mostrar. Né? O poder público, vamos estruturar esses pavilhões, vamos crescer. Eu sei que tem projetos aí para fazer, inclusive particular, um novo centro de eventos, né? Vamos aprovar esse aeroporto, em seguida vem novidades para a cidade aí. Mas com gente que produz, gente com visão mundial, está aí qualificando o setor empresarial.